amigos, nossas saudações cordiais, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso espaço no canal Lições de Amor, para o estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo de número 7, Homens Aparência, que em algumas edições mais novas está num segundo bloco, intitulado Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Então, eu sou Patrícia Lins, nós estamos aqui com o nosso amigo Robson Cunha. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Patrícia. Bom estar na manhã de hoje, né? Mais uma vez, aprendendo bastante. Verdade. Então, gente, como nós sempre dizemos, sejam bem-vindos aqueles que estão, por acaso, chegando nesse vídeo por primeira vez. Não é nosso propósito aqui fazer um curso teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise ou psicoterapia de grupo, mas refletir sobre os ensinamentos de Joana de Ângeles com respeito à psicologia espírita, a psicologia do espírito, ou seja, as lições de estudo e reflexão em torno do Evangelho e seus desdobramentos, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. Aqueles que se interessarem, a gente sempre recomenda a leitura prévia do capítulo para acompanhar as reflexões. Então, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo e também na Editora Leal, à venda. E todos são convidados, junto conosco, para participar com comentários, perguntas, colocações. Nós pedimos humildemente que, sem detalhes específicos da vida pessoal de outrem, comentários esses que nós sempre procuraremos abordar no início de cada vídeo. A forma para enviar isso são as mais diversas, principalmente pelos canais de comunicação do Lições de Amor, inclusive, para aqueles que quiserem algo mais reservado, o Lições de Amor tem até um e-mail. Vou colocar aqui na legenda desse vídeo para enviar essas questões para participar conosco. Então, dito isso, vamos começar, mas antes fazendo a nossa prece inicial. Robson, você poderia, por favor? Que todos os nossos trabalhos, todos os nossos movimentos, todas as nossas intenções sejam sempre destinadas ao propósito do Divino Mestre. Que as nossas atitudes, que os nossos gestos, os nossos comportamentos sejam sempre destinadas aos propósitos do nosso Divino Mestre. Ainda somos imperfeitos, ainda somos incompletos, não somos plenos, estamos distantes da plenitude. Mas aquele pouco que possamos dar, que possamos fazer, que seja destinado aos propósitos de Jesus. E para isso pedimos e apelamos à misericórdia vossa, Senhor Jesus, para que nos fortaleça, para que nos inspire, para que nos intua, para que nos dê a vossa mão e misericordiosamente derrame uma fagulha, uma centelha do vosso amor sobre todos nós. Permitindo, Senhor, abrir os trabalhos de hoje sobre o vosso amparo, enviando-nos os vossos mentores e permitindo aqueles espíritos que nos são simpáticos e que abraçam a causa da irmã Joana de Ângeles, que nos ampare, que nos assista sempre. Que assim seja. Assim, sim. Então, gente, como hoje não temos questões para abordar, vamos iniciar as reflexões nesse capítulo. No capítulo anterior, ainda no bloco de fatores de perturbação, o último capítulo que nós abordamos, capítulo 6, liberdade, a gente teve a concepção de Joana, liberdade como fator de perturbação, enquanto essa liberdade não é apropriada para a conquista de si mesmo.
né? Uma liberdade falseada, uma liberdade não essencial, não reflexiva. Então, nós terminamos as reflexões com uma conclusão básica, mas muito importante. Nós só somos verdadeiramente livres quando amamos, quando reconhecemos, através do autoconhecimento, quem somos em essência. E assim vamos conquistar a nós mesmos. Talvez essa seja a grande questão palpitante, na obra como na série psicológica. Quem nós somos? Nesse capítulo, sobre homens aparência, Joana faz uma reflexão muito definitiva, né? Muito precisa, cirúrgica, sobre a nossa essência. E uma das coisas principais que ela elenca é que, não raro, a falta de uma consciência idealista para além da vida presente, para além de todas as demandas que a gente precisa dar conta na nossa vida material, tão importante, tão fundamental para o nosso aperfeiçoamento evolutivo, mas que não se detém no terra a terra, né, mas diz respeito ao espírito imortal que ora passa por essa experiência terrena. Então, às vezes nós nos sentimos engolfados pelos impulsos egoísticos em detrimento da importância de colocar o bem acima de tudo. E o nosso bem em especial, né? E é interessante o quanto ela desconstrói a ideia do que costuma se chamar de egoísmo, né? Do pensar em si. Ela coloca o pensar em si não exclusivista, não excludente, pensar em si e não pensar no outro. Pelo contrário, ao pensar em si, nós também, inevitavelmente, passamos a conhecer a fundo a nossa natureza, que é a natureza humana, e, por comparação, temos condição de ser empáticos, de identificarmos o outro como o nosso igual, porém diferente, ou seja, igual perante Deus, igual em relação à humanidade, às dores que passa, às aflições, porém diferente com as suas próprias particularidades, que podem ser até dissonantes das nossas. Então, esse é um desafio muito importante, né? Que é frear o nosso imediatismo sem necessariamente sair da vida para a realização da verdadeira liberdade. E dois filósofos da antiguidade têm um pensamento que eu acho que sustentam bastante esse raciocínio, que é Platão e Aristóteles. Segundo o pensamento platônico, e a gente sabe o quanto que as ideias de Sócrates e Platão são caras para a doutrina espírita, a ponto de Kardec ter incluído um resumo da sua filosofia em O Evangelho segundo o Espiritismo. Platão sempre viu o ser humano com olhos além da vida material. A busca pelo belo, pela verdade, a noção das suas ideias imortalistas já mostravam isso. Então, Platão sempre pensa num conhecimento ou um autoconhecimento que seja desenvolvido num plano inteligível, num plano das ideias, em detrimento daquilo que Aristóteles chamava de sensível. Sensível, na visão aristotélica, não diz respeito exatamente ao sentimento, como hoje a gente utiliza essa ideia no senso comum. A pessoa sensível é aquela que consegue perceber os sinais dos outros, né, dos sentimentos dos outros. Para ele, sensível tem a ver com os sentidos. Então, vem da nossa capacidade de ter contato com o mundo presente. Aquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode ouvir. Para ele, para Aristóteles, a gente tende a associar aquilo que está relacionado com os sentidos ao que é real. E nesses momentos, se a gente tiver, inclusive, a visão dessa sociedade muito tecnicista e racional, às vezes a gente acredita que só isso é o real e esquece da característica subjetiva. Mas Platão defende que, embora lidar com os sentidos é fundamental para nos perceber no mundo, para interagir com o outro,
os nossos sentidos nos enganam, como a gente tem vários exemplos de ilusão de ótica. E para Platão, a realidade, ou seja, a busca da verdade, parece mesmo estar no campo das ideias. Então, o que que esse pensamento desses dois filósofos tem a ver com essa reflexão da distância entre ser e aparentar? Se nós ficarmos presos apenas naquilo, né, que aparecemos, apenas na nossa casca, no nosso exterior, né, na nossa conformação egóica, nós vamos ter dificuldade de penetrar a nossa essência e de buscar a verdade através do autoconhecimento. Então, essa rota segura do conhecimento interior passa pelo reconhecimento das nossas aspirações e metas, daquilo que nós pensamos e muitas vezes não confessamos, dos instrumentos de trabalho que nos estão disponíveis para que possamos nos movimentar. Oh, isso nos leva a crer que é lógico que a gente precisa trabalhar e interagir por fora, mas talvez fugir do excesso de distrações materiais que muitas vezes nos impedem ou nos atrasam desse movimento de olhar para dentro. Mesmo porque numa época como essa, que nós estamos vivendo uma pandemia, inevitavelmente isso gera frustração, uma sensação de que nós estamos encurralados, porque para fora temos poucas ou menos possibilidades. E nos vemos, não raro, tombados em ciladas de violência, como diz Joana, entregues à depressão, depressão não no sentido do transtorno depressivo diagnosticado, mas depressão no sentido mais amplo, representando toda essa angústia de viver, todo esse mal-estar, porque as respostas que o mundo tem a nos oferecer não correspondem ao nosso desejo. Então, mediante essa situação constrangedora, coercitiva até, qual a saída que nós temos? Aquela saída platônica, do conhece-te a ti mesmo, né? Como a gente tem a missão de Sócrates, e de devassar esses escaninhos escuros do nosso interior. E Freud, na sua obra magistral de 1930, O Mal-Estar na Civilização, vai refletir também sobre isso, né? Dizendo que muitas vezes o poder que nós exercemos, que foi adquirido no espaço e no tempo, o fato da evolução tecnológica das sociedades, a subjugação inclusive das forças da natureza, utilizando as forças da natureza para gerar energia e fomentar o progresso, não aumentou necessariamente a nossa satisfação prazerosa, né, dos homens em relação à vida, nem os tornou felizes. Segundo ele, porque a felicidade é algo essencialmente subjetivo. E se não olharmos para nós, essa felicidade será inalcançável, porque nenhuma solução externa poderá representá-la, visto que é algo tão particular. O que você acha, Robson? Então, Patrícia, é muito interessante e oportuno isso que você traz, principalmente o convite feito a Platão, né, para comparecer aqui a essa conversa, porquanto o mundo dos sentidos e o mundo das ideias talvez nos permita ter uma noção do que Joana traz, né? Então, nós vivemos convocados por um, digamos assim, conclamo social, de atendermos a normas, a padrões, e essas normas e esses padrões voltados ao ter, né, e poder, quando na verdade nós sabemos que o propósito é ser, é tornarmos-nos. Já diz a filosofia, né? Já diz a doutrina espírita, que a essência do ser, ela precisa aflorar. E temos essa essência, né? Joana de Ângeles, nesse capítulo, ou pelo menos no preâmbulo desse capítulo, ela mais uma vez reforça a necessidade
do amadurecimento psicológico, né? E ela também insiste em dizer que esse sofrimento do homem, aparência, então, assim, o sofrimento do ser humano, aparência, está exatamente na fragilidade emocional, que, consequentemente, traz a insegurança, a falta de confiança em si mesmo, a dificuldade de autoafirmar-se, também por outro elemento, que é um fator de perturbação trazido por Joana, decorrente do medo de não ser aceito, se porventura eu me levar para a sociedade autêntico, pleno. Então, eu renuncio à afirmação de mim mesmo, à minha autoafirmação. Eu escondo o verdadeiro eu dentro de mim e me apresento no externo, no público, de acordo com o que a sociedade requer. E me adapto. Vou buscar ter e fazer e praticar aquilo que é comum, aquilo que é desejado, né? Pelo conjunto de outros. Essa liberdade, essa liberdade vazia, ela está fundamentada no efêmero, no passageiro, no material. A liberdade plena, ela está numa perspectiva ampliada, que é a plenitude da alma, a plenitude do espírito. Eu preciso ser aceito. Na medida em que não sou aceito, eu produzo alguns transtornos, algumas patologias. Eu trago em mim um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico. E a pergunta, se não me engano, 877 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito da necessidade do ser humano de conviver junto com outros, de conviver socialmente, os espíritos afirmam essa necessidade. E é uma necessidade psíquica. Então, esse processo, essa necessidade da natureza humana de aceitação, traz a figura da persona. Talvez alguém já tenha ouvido, ou ouvido alguém ter ouvido, aquela coisa de com os amigos você é um, em casa você é outro, né? No trabalho você é um, em casa você é outro. Não tem nada de errado nisso. Nós precisamos ser assim. Quando somos o mesmo em todos os papéis exercidos, tem algum problema, né? Então, isso não é desvio de personalidade, isso não é múltipla personalidade, isso é natural, isso é uma estruturação psíquica, é um comportamento adaptativo, mas uma adaptação psicológica, né? Que me permite ser aceito e validado pelo outro. Não passa nunca pela ideia da liberdade vazia, de buscar saber o que o outro quer de mim, para que eu me vista dessa forma e simplesmente me adapte, renuncie aos meus valores, aos meus princípios, aos meus desejos, às minhas vontades, às minhas prioridades em prol do outro. Não é isso. O exercício, a persona, ela existe para que, na verdade, o relacionamento seja adequado. Adequado. Eu costumo dizer também que, para que eu exerça a minha liberdade, o outro necessariamente precisa ser livre. Não existe uma liberdade solitária. Tá? Então, a expressão da liberdade que me leva à plenitude requer que o outro seja ele, para que eu me relacione com o outro real e cresçamos, porque somente a partir daí a troca acontece.
A Joana, quando traz a liberdade vazia e a liberdade plena, ela nos mostra que é uma questão de escolha. A liberdade vazia, geralmente, como traz a veneranda, ela é escolhida por aqueles que têm uma fragilidade emocional e que alimentam as questões do ego, né? A vaidade, o orgulho, né? Então, esses impulsos egóicos estão na construção de uma liberdade vazia. E seria o mesmo que dizer que seria uma falsa liberdade. Eu tenho a sensação de ser livre. Como livre se acompanha uma manada? Como livre se acompanho uma tendência? Como livre se eu vivo um conflito comigo mesmo? Tá? Atendo aos padrões, atendo ao normal, atendo a esse movimento, né, coletivo, em torno ou em direção do ter, e me distancio da liberdade plena, me distancio do ser, do tornar-se, que aí traz o exercício da nossa vocação, né? A missão espiritual, a missão do espírito, a missão de cada um de nós enquanto espíritos, não é somente submeter-se ao processo encarnatório. Isso só é expressado pelos caminhos da liberdade plena. Isso é embaçado quando seguimos os caminhos da liberdade vazia. Faz algum sentido, Patrícia? Com certeza. E é importante você trazer o conceito de persona e colocar essa reflexão dentro do contexto da nossa sociedade contemporânea, naturalizando esse processo, porque muitas vezes a gente vê o conflito por parte de algumas pessoas como se estivesse traindo a si mesmo pelo fato de a necessidade de colocar máscaras em certos ambientes sociais, parecesse tornar essa pessoa menos sincera. Mas aí a gente precisa também entrar no mérito de que a realização e a ideia de si mesmo é uma reflexão subjetiva, interior, própria, que não necessariamente precisa ser professada, publicizada, né? E aí a gente vê que por trás desse mecanismo de, entre aspas, da pessoa ser completamente transparente, completamente autêntica, dizendo tudo aquilo que pensa, há também, no fundo, um desejo de ser aceito e de ser validado pela sua essência, quando na verdade isso deve passar pelo âmbito de uma autorrealização. Então é lógico que o contato com o outro nos revela, faz com que a gente se conheça, e a gente precise, né, dessa afirmação social nos grupos onde nós estamos, mas isso é principalmente, como você bem trouxe, uma reflexão íntima, né, um descobrimento próprio. Né? E quando a gente analisa qual seria, né, essa psicogênese, como a Joana traz, entre ser e aparentar, a gente também passa por alguns desafios, como, por exemplo, a pressa. Ao mesmo tempo que o ser humano se constrange pelas limitações, né, no viver a liberdade plena, também não sabe direito como se livrar dessa situação aprisionadora. Então é como se fosse uma ambivalência. Nós temos necessidade de ser livres, de nos tornarmos livres, rompendo muitas vezes essas cadeias constrangedoras, que não raros são cadeias psíquicas, né, formas de pensamento complexos, nos quais nós mergulhamos e que sentimos que estamos atados, mas ao mesmo tempo não sabemos o que fazer ao termos um rol de opções à nossa disposição. Não sabemos usufruir da liberdade, que acaba virando um fator de perturbação. Então, com Jesus,
a gente aprende que a renúncia, o doar-se, o dilacerar-se para se reconhecer, para se reconstruir, né, para verificar como se dá a própria constituição, é imprescindível. E nesse exercício é imperativo que a gente passe pela experiência do amor, né? O amor que também, enquanto auto-amor, é o acolhimento daquilo que somos nesse momento, das nossas conquistas, das nossas sombras, né? Fazendo com que nos leve ao pensamento de que foi esse o produto das nossas realizações até agora. E a partir de agora, temos condição de avançar muito mais, se assim quisermos. Então, quando a gente pensa em algumas configurações, por exemplo, a inibição por parte de alguns de nós de dizer o que pensamos por medo de sermos aceitos ou não, ou com receio de não conseguir tolerar a opinião contraditória, a crítica, talvez essa inibição nos leve a reconhecer melhor o nosso alto valor, a fim de que nós tenhamos a segurança necessária para que nos fortaleçamos moralmente, né? E essas fragilidades que dissemos no início possam ser vencidas. Quando a gente pensa, por exemplo, na indignação, principalmente uma parte de algumas pessoas nesse período de pandemia, seja direcionada à própria enfermidade, seja direcionada à atuação das lideranças, talvez para o nosso próprio aperfeiçoamento, né, para que a gente se sentisse mais planificado, pudéssemos converter toda essa insatisfação numa causa idealista, em todo o bem que pudéssemos fazer nesse momento. E esse movimento também aplacaria muito da nossa angústia. Quando a gente pensa também no descontrole emocional, né, que muitas vezes são conquistas vazias que temos logrado, mas que não têm nos causado autorrealização. E que poderíamos e deveríamos confessar essa nossa inabilidade até então, para que a partir daí pudéssemos nos munir de esforços, mais uma vez, para que buscássemos, né, esse conhecimento próprio e o trabalho de nós mesmos. Leandro Carnal, historiador e professor brasileiro, ele tem uma reflexão bem contemporânea sobre a aparência, quando ele vai dizer que, na verdade, o mundo exterior, né? O mundo material, o mundo efêmero, que para a nossa experiência evolutiva é tão caro, ele se mede pela aparência. Porque é um mundo, como vai dizer Aristóteles, que a gente percebe pelos sentidos. E do mesmo modo, nós no mundo, nós no sentido profundo, espíritos imortais, né? Com dilemas existenciais. Desencarnados, nós estamos no mundo e também acabamos medindo os outros por tudo aquilo que nós conseguimos perceber, também através dos sentidos. Então, o fato de nos voltarmos mais para as aparências e menos para o ser, também altera, como se oferecesse uma distorção da nossa própria percepção, não apenas em relação a nós mesmos, mas também em relação ao outro. E daí todos os mecanismos de defesa estudados, né, pelas escolas psicológicas, principalmente o fenômeno projetivo, em que eu reputo uma característica minha identificando e espelhando no outro, com o objetivo de que eu possa me perceber, né? Então, mesmo estando no mundo movido por aparências, e essa reflexão é importante para que a gente possa perceber, mais uma vez, que não é o mundo que deve nos mostrar o caminho da nossa felicidade, mas está no campo das ideias, como diz Platão. Então, tudo que nós construímos mentalmente, as nossas conformações psíquicas, elas sim são responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. O espiritismo demonstra isso quando abole a noção de céu e inferno enquanto lugares, né,
que existam materialmente em alguma situação do tempo e espaço. E faz a reflexão de que, na verdade, essa é uma constituição consciencial. Somos nós que vamos erigindo, conformando o céu ou o inferno, onde nós vivemos psiquicamente e para onde, inevitavelmente, nós vamos depois que atravessarmos as porteiras da morte. Ou seja, quando nós dispusermos esse envoltório físico e formos mais nós mesmos. Então, pensar sobre tudo isso nos leva a perceber que cada um de nós tem uma estrada individual, porém compartilhada com a participação do outro. E é justamente pela experiência que a gente vai amadurecendo muito lentamente, mas que a gente também se prepare para uma experiência mais proveitosa, usando o discernimento e a razão. Não apenas do ponto de vista tecnicista, né, como a gente tem, por exemplo, na formação das profissões, mas, sobretudo, o discernimento e a razão enquanto capacidade de contestar, de questionar, de buscar saber a razão da angústia de viver, de buscar pensar sobre a minha procedência e qual a meta que eu desejo alcançar, para que amar a si não se torne o fato de erigir uma estátua para adoração da própria personalidade, mas sim um movimento constitutivo em que a gente se reconhece digno, né, de se melhorar cada vez mais. É interessante essa reflexão sobre a estrada individual, mas compartilhada com os outros, porque muito se fala hoje, por exemplo, sobre empatia, né? E o próprio Cristo sempre fez uma grande apologia à compaixão. Compaixão vem do latim sentir junto, mas por mais que nós possamos, por algum momento, sair de nós mesmos e irmos em contato com a dor do outro é a dele. Ou seja, ele sente subjetivamente de um modo sui generis. Assim também como ocorre conosco. Quando nós perdemos um ente querido, nós vamos, sem dúvida, nos sentir devastados por essa perda. Mas nós sobreviveremos, porque eu sou eu e o outro é o outro, embora nesse contato ambos possam se transformar. Joana tem uma obra, SOS Família, em que ela vai refletir também um pouco sobre a aparência e vai dizer que por muito tempo nós temos recorrido aos serviços de educação pensando nesse trabalho de melhoramento de nós mesmos. Mas não é propriamente a educação que transforma a sociedade. Ela pode dar elementos, aumentar os recursos, para que o ser humano reconheça os seus potenciais internos e se torne mais si mesmo, né? O que de modo algum se restringe àquela educação do verniz social, né? De comer de boca fechada, de falar num tom ameno, de ouvir o outro depois de emitir a sua opinião, a fim de entretecer um diálogo, né? É uma educação que não é apenas transmissão de conhecimentos, nem está nas atividades formais, tão somente, mas sim na percepção do nosso lugar no mundo, da educação pelo espírito, da transformação moral que nós conseguimos empreender. E talvez essa outra educação escasseie e daí a proliferação, né, por assim dizer, dos homens aparência, inclusive nós mesmos, né, Holmes? Perfeito, Patrícia. Esses pontos que você traz, eles são muito importantes para que reflexionemos e vejamos isso na nossa prática, no nosso cotidiano, no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Um ponto muito legal é que aqui com duas propostas de liberdade, a liberdade vazia e a liberdade plena. Joana nos mostra a liberdade plena pelo seu oposto, né? Através da liberdade vazia. Fica muito
mais fácil a gente perceber aonde cada um desses dois levam. A leitura da realidade, tudo o que se acontece e que nos convida a essa liberdade vazia, essa realidade, filosoficamente, ela é questionável, porque para duas pessoas com estruturas psicológicas diferentes, o mesmo fenômeno é lido, interpretado, percebido de forma diferente. Então, a estrutura psíquica, quando Joana traz a figura da psique infantil, nos leva ao caminho da liberdade, a atender aos conclamos que nos levam à liberdade vazia. Mas é determinismo, Robson? Não, porque a todo instante nós podemos transgredir. A nossa capacidade também de transgredir, ou seja, de negar esse convite, essa convocação, que nos leva à efemeridade, às coisas da matéria, aos prazeres do curto prazo, aos prazeres da carne, também chegaremos nesse ponto de verdadeiramente transgredir gradativamente. Porque, assim, para montarmos uma interpretação da realidade que vai ser compatível com a nossa estrutura psicológica, nós precisamos viver as experiências. E Joana de Ângeles tem uma passagem muito interessante que talvez resuma com uma beleza incrível o processo evolutivo. Tá? Eu vou me permitir ler porque jamais conseguiria reproduzir o que ela traz. Cada indivíduo conquista a liberdade lentamente. Por isso, não tenhamos pressa. Não transformemos esse propósito de enveredarmos pela liberdade plena, a caminho da plenitude e da santificação, com mais uma neurose, basta as que nós já temos, né? Cada indivíduo conquista a liberdade plena, lentamente, acumulando experiências, dois termos que a gente precisa anotar. Pelo menos aqueles que gostam de fazer anotações. Experiência e vivência, base do processo de individuação, base do processo evolutivo, experiência e vivência. Acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la, de vivenciar a liberdade. Então veja que é uma coisa cíclica. Nós estamos imersos num campo de experiências, é por isso que se fundamenta a necessidade reencarnatória. Se houvesse evolução apenas teórica, ficaríamos no plano espiritual, como diz André Luiz, e eu incansavelmente repito, lá estão as melhores academias com os recursos tecnológicos que a língua não permite descrever. E eles, autores dos livros dos velhos doutrinários, né? Os melhores catedráticos do viver espiritual estão no plano espiritual, ficaríamos por lá. Mas precisávamos descer ao plano do campo das experiências para esse necessário burilamento. E é lento e gradual, como diz Joana, nós passamos pela experiência e vivenciamos os fenômenos que a vida nos oferece. Muitos deles desejados por nós no planejamento reencarnatório, a título de expiação e provas, e muitas reparações, né? Reparações dos resultados, dos efeitos das nossas relações sociais em encarnações anteriores, né? Aquelas dores que, muito embora
perdoadas pelas nossas vítimas, enquanto nós, algozes, muito embora perdoadas, eu preciso sentir novamente, né? Porque o perdão não me exime do processo de reparação. E tudo isso está no campo de experiência. Então, esse caminho da liberdade plena, ele é construído a cada instante. Estamos aqui no momento teórico de aprendizado coletivo. Me coloco também, quando ouço Patrícia, quando me ouço aprendiz, na posição de aprendiz, porque a gente aprende com aquilo que a gente fala, porque o cérebro recebe novamente e reprocessa, né? Então, assim, é exatamente essa oportunidade de viver a experiência, de vivenciar a experiência, que os efeitos sobre o espírito vão se dando e vão qualificando a minha razão e aperfeiçoando o meu discernimento. Então, veja que o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento do discernimento, não é necessariamente pelas vias teóricas, porque nós temos aí a estética, nós temos aí a ética tão proferida, nós temos aí um conjunto de leis que são infringidas. Questões éticas, questões morais, escritas, validadas, sabidas, de conhecimento público, exaustivamente trazidas a todos nós, mas os crimes acontecem, né? Mas ferimos o outro. Então, assim, é exatamente nos efeitos desse nosso comportamento que a gente vai trabalhando e aprimorando a razão que nos leva à liberdade plena, a liberdade, o caminhar em direção da liberdade, da plenitude, nos convoca também a reflexionar e ter em mente que essa liberdade ela não é individual. Nós precisamos também, quando Patrícia traz a proposta da compaixão, sabermos o que estamos fazendo com essa minha liberdade, ainda que uma liberdade plena, ainda que não uma liberdade vazia. O que eu faço? Faço só para mim? Nós precisamos trazer o outro para essa caminhada do desenvolvimento da nossa liberdade plena, né? Porquanto ela não pode ser solitária. Outro ponto muito interessante que Joana traz dessa vez nas entrelinhas, que me remete ao padre Antônio Vieira, que me remete a Lucas, mas também Mateus e Marcos trazem a mesma passagem, cada um no seu estilo e na sua forma, é quando em Lucas 8:5, se não me engano, de 5 a 15, mas o versículo 5 traz exatamente assim. Na versão, tem versões que trazem diferente, mas saiu a semear o que semeia. E Padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, pontua isso, quando nos chama a atenção de que Jesus não trouxe o semeador, e sim aquele que semeia. E há uma diferença muito grande, porque o semeador é um adjetivo que pode ser aplicado a qualquer um de nós, é um título, né? O que semeia é um ato, é atitude, é comportamento. E a questão do desenvolvimento é atitudinal, frente às oportunidades trazidas pela experiência, né? Por aquilo que pode nos servir de experiência. O que eu quero dizer com isso? Que não é uma questão de resignação passiva, de resignação contemplativa ao enfrentamento das situações que desenvolvem a minha razão, o meu discernimento, que aprimoram e burilam o meu espírito, que me permitem caminhar na escolha e manter-me reto na escolha do caminho da liberdade plena, renunciando à liberdade fútil. Não é de uma forma
resignada passivamente ou meramente romântica e contemplativa, daquela forma que, já que sou orientado a, já que a doutrina espírita, já que o divino mestre, não. É uma questão de me colocar a semear e não apenas receber o título de semeador, né? Isso para frisar, a partir da fala de Joana, quando ela diz assim: o homem livre é aquele que sonha, mas sai do campo dos sonhos e trabalha. O trabalho me leva a Chico Xavier, muitas vezes produz o sal, né? Da lágrima e do suor. Então, a construção da liberdade plena passa pelo campo de provas, que tem um conjunto de experiências buriladoras do espírito, que fortalece a minha razão, o meu discernimento, que é o uso inteligente da inteligência que o Criador, né, instalou em cada um de nós, e que não pode ficar na ordem do mero romantismo, da resignação passiva, da resignação contemplativa. E vamos ouvir a proposta de Joana quando ela diz que o homem sonha e trabalha, confia, porém persevera, né? No propósito da criação e do alcance, né? Da plenitude da alma. É isso, Patrícia. Exato, Anderson. E essa reflexão é muito importante, porque alguns de nós já fizemos essa mudança de chave, por assim dizer, né? No cenário social contemporâneo, alguns já nos incomodamos perante as nossas atitudes passadas e desejamos um comportamento diferente. E até já iniciamos algumas práticas dentro dessa conduta. Então, por exemplo, nós que já temos sensibilidade e que já gostamos de estudar e estamos dispostos a reconhecer as nossas fragilidades, né? Que estudamos o Evangelho de Jesus, quando estudamos esses grandes vultos do cristianismo primitivo, quando citamos e refletimos no que os nobres filósofos da antiguidade têm a nos dizer, quando buscamos referências de pensadores consagrados, nosso objetivo não é outro senão recolher a inspiração, né, desses grandes homens que puderam experimentar a sua liberdade, não deixando de viver no mundo, né, mas buscando aquilo que há de mais essencial em si mesmos e inspirando-nos neles, buscamos ter a coragem moral para perseverar e para dar conta daquilo que nos está apresentado, né, para vencer os desafios impostos. E é interessante porque Joana vai dizer que muitas vezes, contra o nosso ímpeto, contra o nosso ideal, também vêm forças opostas, né? Por conta desse mundo de aparências, há de se pensar que a opinião da maioria não esteja exatamente sintonizada com as reflexões mais profundas. E as opiniões que muitas vezes nós recebemos, desde o círculo familiar até o círculo social, podem, se nós não estejamos, se nós não tivermos consciência e cuidado, nos desestimular e nos tirar desse nosso objetivo de vida. E aí a gente se percebe alterando os comportamentos para que haja uma conformidade das opiniões. Aquela velha história de se sentir aceito, identificado. Né? Então, quando o Robson fala da transgressão, e eu acho muito interessante, é também de sustentar e de pagar o preço do desejo de se reconstruir e de se constituir mais planificado, não obstante as opiniões daqueles que podem ser, inclusive, nossos afetos queridos que nos circundam. O que não significa ignorar o outro ou as suas opiniões, mas considerar não necessariamente requer acolher e satisfazer, e aceitar e transformar a nossa vida em função do que o outro acredita
que seria melhor para nós. Considerar passa muito mais pelo fato de escutar, né? Mas não necessariamente atender. Ou seja, eu considero a opinião que o outro tem ao meu respeito, a visão que ele tem do mundo. Com essa visão, eu também posso ampliar a minha, subjetiva, por como eu percebo, né, os fenômenos sociais, como eu percebo a mim mesma, mas não necessariamente eu estou introjetando, né, de uma forma impermeável aquilo que o outro tem a me dizer, como se representasse o que eu sinto. Então, Joana faz um apelo. Quem conserva o idealismo, os sentimentos éticos, é capaz de receber a crítica sem se perturbar. Então, ainda que nesse processo nós possamos ser acusados, né, até de fanatismo, excesso de sentimentalismo, como ela traz, como se esse despertar para um ideal mais sublime representasse desamparo, fraqueza, porque tem também muito esse discurso na nossa sociedade, né? Aquele que é forte é aquele que é imune a essas questões de ordem emocional. E talvez daí venha até o estigma da doença mental, o estigma de não procurar, né, a saúde mental enquanto terapias, enquanto tratamentos psicológicos para nos ajudar a nos equipar de recursos para vencermos esses dilemas existenciais, ou quando até possam nos acusar de hipocrisia. Ah, mas você fala, mas não faz. Né? Bem-vindo ao time. Fazemos todos parte desse time, daqueles que falamos, mas estamos tentando fazer. E talvez isso seja o mais importante, porque em todos os momentos da doutrina espírita e do próprio Evangelho do Cristo, quando Cristo aborda os fariseus com o título de hipócritas, ele o faz ao analisar as intenções. Então, como nós estamos ainda no processo evolutivo e estamos num estágio, e esse estágio é temporário de imperfeição, é de se esperar que nós ainda não pratiquemos ipsilíteres tudo o que a gente fala. Mas essa é uma questão de tempo e de perseverança. Se nós conseguirmos nos manter fiéis a esse compromisso, num tempo não muito distante, agora ou aqui, nós conseguiremos fazer aquilo que dizemos. Mas se nós estamos nesse processo, imbuídos desse compromisso íntimo de alcançar essa meta, isso é o que basta. O risco é quando nós queremos vender uma aparência de bondade, de virtude, quando na verdade a nossa intenção é outra. É nos locupletar com os recursos que nós dispomos, é manipular as pessoas a fim de constrangê-las à realização dos nossos próprios interesses. Então, sob esse ponto de vista, é impossível que alguém identifique quem é falso ou verdadeiro nesse sentido. Essa reflexão sempre passa por uma reflexão subjetiva e própria. E aí, quando a Joana fala disso, ela lembra que a nossa sociedade, em geral, estimula a competitividade, o conformismo. Ela usa uma expressão que eu acho maravilhosa, a mumificação das ambições. Ou seja, é como se as ambições nos deixassem paralisados, né, enregelados. E isso nos toldasse a capacidade de transformação que a experiência nos traz. Quando somos movidos por essa ansiedade de sermos bem vistos e acatados, ficamos inquietos, né? Ela também usa uma expressão que é muito contemporânea, que é a inquietação de estar bem informado. O que, num tempo como esse de pandemia, a gente vê muito acontecer. Como as situações, né, e as atualizações se dão em tempo real, muitas vezes nós somos convidados a nessa atualização nos perturbar. E, de certo modo, essa enxurrada de informações, principalmente numa velocidade muito acelerada,
pode fomentar, né, embora não seja definitivo, mas pode nos estimular a pensamentos ansiosos e a nos manter caminhando em círculos, nesse círculo vicioso, de que o mundo não tem mais jeito, de que não adianta o nosso esforço, de que por mais que a gente lute, nós nunca seremos integralmente reconhecidos, e todas essas falsas crenças que a gente vê se propagar por aí. Então é importante parar, refletir em si mesmo, né? Se nós estamos dispostos a pagar o preço por essa ascensão evolutiva, porque isso vai pressupor nadar contra a maré. E isso vai requerer de nós uma especial dedicação, né? E nos manter sempre nesse esforço. Na nossa sociedade, e talvez Zygmunt Bauman, sociólogo, seja o autor mais referenciado quando a gente fala da fluidez das relações, da liquidez da sociedade. Ele nos diz que a nossa sociedade ela apresenta um símbolo de ostentação, o que fomenta essa coisa de sempre aparentar. Vive-se hoje a cultura da aparência. Isso está na forma como interagimos, na construção das redes sociais, né? E isso suscita a superficialidade das relações. Mas quem pode se negar a esse movimento? Quem além de nós mesmos, né? Essa coisa do descartável, de objetificação das pessoas, né? Tão presente na nossa sociedade atual e que nós estamos sendo convocados a repensar tudo isso. E quando Joana traz a terapêutica eficaz, ela utiliza justamente como base esse mergulho no âmago do nosso ser, né? Para além das reflexões mais imediatistas, a reflexão mais demorada, que pode evitar aqueles suicídios espetaculares, como ela vai dizer, ou os escamoteados, porque às vezes o nosso ato de deixar de existir não é tão direto, mas a gente acaba se entregando ao ódio, à mágoa, à tristeza profunda, ao desânimo, à hora vazia, e assim também a gente desiste de ser. Então é importante que a gente concilie nesse processo o desafio de ser autêntico, porém numa comunicação não violenta, que pressupõe falar sem machucar, ouvir sem se sentir ofendido, vendo sempre o que está nas entrelinhas, o que está por trás daqueles comportamentos, quais são também os meus conteúdos internos mal resolvidos, para que nós possamos agir com mais coerência e não movidos como reações dos outros. E, nutrindo esses objetivos mais elevados, buscarmos a nossa própria identidade, a nossa estruturação pessoal, a definição dos nossos valores mais internos, para fazer, como Joana diz, seguir a verticalidade da interiorização realmente libertadora, e não nos manter nessa horizontalidade mesmista, né, Rosa? Perfeito, Patrícia. Eu acredito que depois dessa nossa conversa, deve ter ficado claro que não temos diante de nós dois grupos de pessoas, né? Não é para isso que nós vamos olhar para aquele grupo que segue o caminho da liberdade, que segue o caminho da liberdade plena. Não é essa a proposta. A proposta de Joana é nos mostrar que existem dois caminhos e cabe uma escolha. A escolha que fizermos nos permitirá ver o conjunto de pessoas que está indo pelo outro caminho, mas que merecem respeito, que estão no seu momento, estão correspondendo perfeitamente, não poderia ser diferente ao seu grau evolutivo. Mas ainda esses que estejam trilhando o caminho da liberdade vazia, com certeza a própria vida, o próprio viver, as leis naturais,
o self-estruturante, estarão sempre mostrando os desvios de volta para o caminho da liberdade plena. Muitas vezes nós enveredamos pelo caminho da liberdade vazia por equívocos conceituais. Nós confundimos os auto, o eu primeiro, o eu como primeiro mais próximo de mim, né? Amar o próximo. Nós confundimos ou conceituamos equivocadamente como egoísmo, né? Como abandono do outro, distanciamento, desrespeito. E aqui eu vou iluminar aquilo que Joana traz, né? A liberdade plena, ela começa na escolha de si próprio. E como se essa fala não bastasse, ela traz Jesus quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Esse trechinho é exatamente a fundamentação do alto amor, do alto perdão, do autoconhecimento, né? Do autodesenvolvimento, da autorresponsabilidade. Nós temos agora, né, Patrícia, ao final, dois caminhos, né? Não nos cabe olhar para os trilhantes do caminho vizinho e julgarmos, não é essa a proposta. Mas, se não, olharmos para nós e sabermos aonde estamos e para onde queremos ir. Essa eu acho que é a proposta desses minutinhos que conversamos aqui, trazendo não como nossa, mas como a proposta da veneranda Joana de Ângeles. É isso, Patrícia. Perfeito, Robson, isso mesmo. Você falava, eu me lembrava da primeira epístola de João, né? Capítulo 3, versículo 11, quando ele ratifica a proposta cristã. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Interessante porque o Cristo sintetiza amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, na resposta ao doutor da lei, quando ele resume nesses dois ensinamentos toda a lei e os profetas. E após isso, com base nisso, ele estende o raciocínio para ensinamentos que são novos, né? Que são padrões que ele nos estimula a exemplificar, que é basicamente o amor aos inimigos, na figura de amar também o nosso lado mais sombrio, porque muitas vezes nós vemos o nosso lado sombrio naqueles que nós dizemos que são os nossos inimigos, mas que na verdade não passam de companheiros de jornada. E quando ele, no Sermão do Cenáculo, num ambiente mais íntimo, portanto, aos seus apóstolos, roga que nós nos amássemos como ele nos amou. Então, essa meta do amor unificado, por assim dizer, do amor plenificado, ele precisa passar por um degrau muito básico, que é o degrau de me ver enquanto individualidade, mas não restringida à personalidade. E ao me ver enquanto individualidade, consciência profunda, conseguir também identificar o outro como meu igual. E para isso, a gente precisa necessariamente da humildade. Quando a gente se detém na aparência, talvez a gente se fixe demais na diferenciação e não naquilo que nos faz unificados pelo amor divino. E daí vem a dificuldade da prática da compaixão, da indulgência, do perdão às ofensas e do entendimento das necessidades e aflições do outro. Então, quando a gente mergulha na consciência profunda, percebendo a nossa natureza,
fica mais fácil de nos tornarmos livres e também de fugirmos dessa aparência morta para que possamos entrar em contato profundo com nós mesmos. Então, que nessas reflexões, de fato, a gente pense na importância de estar no mundo e conviver uns com os outros, demonstrando aquilo que nos é possível fazer nesse momento, em termos de comportamento, mas jamais nos detendo de uma forma paralisante nesse estado temporário, seguindo sempre além, em busca dessa verdadeira liberdade que está no exercício do amor e no acolhimento de quem nós somos agora para sermos melhores no futuro que se constrói desde o presente. Então, minha gente, é isso. Esperamos que tenham sido proveitosas as nossas reflexões, né? E até a próxima, se Jesus assim permitir. Vamos orar para agradecer, elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando o nosso Mestre e Senhor, que com tanto amor veio ter conosco, compartilhando as suas verdades, as suas reflexões mais profundas, a condição de reconhecimento das potencialidades humanas, pela prática da experiência conosco, pobres criaturas. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de reflexionar sobre os seus ensinamentos. Te agradecemos por tudo que nos ensinastes e pelo fato dessa sua mensagem imorredora ainda hoje ecoar em nossos sentimentos mais profundos. Fortalece-nos para esse desafiador exercício de amar. Encoraja-nos para que possamos não nos afeiçoar à personalidade transitória, mas reconhecemos o teor essencial que nos constitui e permanece sempre ao nosso lado, para que não nos percamos e para que possamos sempre nutrir e entender aquilo que há de mais essencial nos seus ensinamentos. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.